Boa noite, Solano. Boa noite, seguidores do Jornal Breve. Hoje você me pediu, Solano, para que eu comentasse um pouco sobre o casamento do príncipe inglês e também sobre os comentários de Dom Bertrand sobre casamentos de príncipes, né? Bom, então o que eu tenho para dizer para você, não tem muito o que falar, é aquilo que vocês viram. Monarquia é aquilo. Um grande amor do seu povo por seus monarcas e pela família imperial e por seus descendentes. É isso que é uma monarquia. Se o povo não gostasse tanto de monarquia, vocês não teriam visto o que viram hoje. Milhares de pessoas às ruas celebrando um casamento de um príncipe. É isso que, é isso que na realidade é uma monarquia. Todos têm amor e têm respeito pela família imperial. Porque a família imperial, os súditos, eles sentem a família imperial como se fosse também família deles. É uma química impressionante. Só quem nasceu num país assim, quem vive num país assim é para entender o que é. E é muito. Quem vive nesse lugar tem uma sensação muito grande de segurança, de estabilidade em países monárquicos. Porque a monarquia representa isso, a continuidade, a estabilidade. Entra governo e sai governo e as coisas continuam do mesmo jeito. Não há mudanças drásticas, não há coisas radicais acontecendo. Diferente de uma república, quando termina o mandato de um presidente, entra outro e derruba totalmente o que aquele presidente fez em 4 anos e começa tudo de novo. Então, não há quem aguente uma situação dessa. É um desgaste psicológico, um estresse emocional muito forte. O casamento foi aquilo que vocês viram, uma grande pompa, uma grande celebração. E já vi muita gente no Face, no YouTube criticando, dizendo que o contribuinte inglês teve que pagar tudo isso. Veja bem, a monarquia britânica ela gera muito mais lucro do que gera despesa. O turismo é, na Inglaterra, só para ver a família real, gera milhões e milhões de libras todos os anos, bilhões de libras todos os anos para os cofres ingleses. O casamento de hoje foi orçado, eles gastaram 32 milhões de libras para fazer o casamento. Só que a Inglaterra arrecadou 500 milhões de libras com o evento. Então, veja aí a matemática como é. Para quem não sabe ainda, o Palácio do Planalto ele custa 5 vezes mais do que o Palácio de Buckingham. E olha que os ingleses são muito mais ricos que os brasileiros. Então quem trabalha mais para sustentar as suas famílias reais, porque na verdade a República, os presidentes, vices e agregados e tudo mais, nada mais são do que uma grande família real também. Dinastias que estão aí há décadas no poder, mamando nas tetas públicas. É isso que é uma monarquia, uma república, desculpa. E com relação, Solano, que você me pediu para comentar as palavras de Dom Bertrand com relação a casamento, veja bem, cada família real tem uma maneira de proceder. É exatamente como nós, cada família tem sua maneira de proceder com relação aos seus filhos, aos seus herdeiros e descendentes. Então as famílias, as casas imperiais, as casas reais do planeta, eles seguem a sua determinação e seguem muito rigorosamente o chefe da sua família, seja o rei ou seja a sua rainha. A família inglesa tem um critério de casamentos, a família portuguesa tem outra, a família Bragança brasileira tem outra totalmente. A família Bragança diz que, como a maioria das monarquias do planeta, eles rezam que príncipes têm que casar com princesas. Por quê? Porque uma moça educada como princesa, ela tem noções de como ser chefe de estado, como se portar com autoridades, enfim, como entender uma vida difícil de cobrança e constantemente de pressão. Já é educada nesse sentido, assim como os príncipes são preparados para isso. Quando acontece de um casamento de um príncipe com uma plebeia, às vezes, geralmente, acontece transtornos, que foi o caso do Charles com a Diana. A Diana não era preparada para aquele tipo de vida e acabou sofrendo e também fazendo o marido sofrer. Então agora a família inglesa tem outro critério, né? A rainha da Inglaterra permitiu que seus, seu filho e seus netos casassem com mulheres que não fossem da realeza. Agora Dom Bertrand disse que se ele fosse chefe, caso o Brasil ainda fosse uma monarquia e ele fosse
o chefe da família imperial, ele não consentiria que seus herdeiros não casassem com princesas, porque justamente ele não quer esse tipo de transtorno e problema para sua casa reinante. E também fica muito mais fácil, por exemplo, é, para para estabelecimento de contatos diplomáticos internacionais, um país casando seus filhos, os seus príncipes e princesas. Assim fica muito mais fácil, muito melhor que um acordo Mercosul, muito mais eficiente de uma comunidade econômica europeia. Os casamentos entre príncipes das dinastias reinantes. Então as relações diplomáticas, comerciais e científicas ficam muito mais fáceis porque acabam todos se tornando a mesma família. Essa é uma das propostas e das finalidades disso aí. Então, acho que eu pude entender, quem não entendeu aí faz pergunta para o Solano, que eu volto a explicar melhor qualquer outro detalhe, ok? Um abraço para vocês, boa noite, bom final de semana para todos, tá joia? Obrigado.